Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere a função polinomial f de r em R, definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais e a é diferente de zero. No plano cartesiano xy, a única interseção da reta y igual a 2 com o gráfico de f é o ponto 2 e 2. E a interseção da reta x igual a 0 com o gráfico de f é o ponto 0 e menos 6. Pergunta, o valor de a mais b mais c. Bom, então eu tenho aqui uma função com modelo genérico f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Com algumas características gráficas dessa função, algumas qualidades, eu preciso descobrir o valor da soma de a mais b mais c. Então, eu preciso do valor do a, o valor do b e o valor do c para efetuar a soma. Ok. E aí, as dicas que ele me dá. Primeiro que o a é diferente de zero. Então, o a não pode ser zero. Ok. De certa maneira, né, mantém a qualidade de parábola aqui, né? Como isso se trata de uma função do segundo grau, o a sendo diferente de zero, eu tenho ou essa disposição de parábola ou essa dependendo aqui do sinal do coeficiente a. Ok. Então, o a é diferente de zero e ainda me diz que no plano cartesiano, a única interseção dessa função f com a reta y igual a 2 é o ponto 2 e 2. Que faz sentido, né, ter o y igual a 2, porque a reta ela é uma reta y igual a 2. Então, se tem interseção, o y tem que ser 2. Ok. Mas o que é a reta y igual a 2? A reta y igual a 2 é uma reta de função constante. Isso, graficamente, se trata de uma reta horizontal. É uma reta paralela ao x. Então, isso aqui é uma reta horizontal. E essa reta horizontal, ela corta o y, o eixo y, no 2. É uma função constante, y igual a 2. Então, corta o y no 2, é uma reta horizontal. Paralela a x, cortando o y no 2. Ok. E diz que a interseção da parábola, né, da função f com essa reta é o ponto 2 e 2. Eu vou colocar aqui então, deixa eu tirar essa marcação aqui, e vou dizer que a interseção da função f com essa reta é 2 e 2. Vou colocar uma chave aqui para tu entender que é a interseção entre essas duas peças, tá? E diz ainda que a interseção da reta x igual a 0 com o gráfico de f é o ponto 0 e 6. Bom, o que é a reta x igual a 0? A reta x igual a 0 são aqueles pontos em que o x vale 0. Quando é que o x vale 0? Em cima do y. Então, a reta x igual a 0 é o próprio eixo y. Então, ele está me dizendo o seguinte, que a função f corta o eixo y no ponto 0 e menos 6. Então, a interseção aqui é 0 e menos 6. Claro, né, faz sentido o x ser 0 aqui no ponto de interseção, porque a reta é x igual a 0, ou seja, o próprio eixo y. Então, é 0 e menos 6. Então, aqui eu tenho as duas interseções. Dessa aqui, eu já consigo concluir que se a interseção da função com o eixo y é no ponto 0 e menos 6, então eu sei que o corte no y é no menos 6. Corta y no menos 6. Isso a função f, tá? Lá corta o y no 2, mas é a reta. Aqui a própria função f corta o y no menos 6. Sendo assim, eu já consigo aqui também, a partir disso, concluir que o c é igual a menos 6. Olha só aqui, então, eu já sei esse valor aqui, ó. O c ele é menos 6, porque o c é o termo independente, né, na função aqui, ó, e ele indica o corte no y. Então, tá feito. Eu já sei o c.
O C é menos 6, falta o A e o B. Bom, então agora eu vou jogar essas informações que eu tenho para uma situação gráfica. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui uma espécie de rascunho. Vou colocar aqui o eixo Y. Deixa eu diminuir aqui. Ok. E vou colocar o eixo X. Vou colocar o eixo X por aqui, ó. Muito bem. E aí eu vou pensar, ó, vou posicionar a reta y igual a 2. Fazer aqui a reta y igual a 2, reta paralela ao eixo x, cortando o y no 2. Então vou colocar a reta por aqui, ó. Olha só, por aqui, ó. Essa aqui é a reta. Vou colocar com uma outra cor. Aí. Então tá, então vem pra cá, ó. Aqui é o eixo x. Aqui é o eixo y. Isso aqui é a minha reta y igual a 2. Ó, vai cortar aqui, ó, o y no 2. Beleza. Então, como a função f, tá? Ela tem uma única interseção com essa reta y igual a 2. Então, se a parábola for assim, ó, ela vai tocar no 2 e vai voltar. Existe essa possibilidade. Ou a parábola faz isso aqui, ó. Encosta na reta e volta. Então, eu tenho a situação 1 e a situação 2. Então, qual das duas que é a situação verdadeira? Qual das duas que, de certa maneira, se adequa ao enunciado? A situação 2, a de baixo. Por quê? Porque diz que a interseção da função com o eixo y é no menos 6, corta o y no menos 6. Então, pensa, ó, se eu considero só a função 1, situação 1, como é que isso aqui vai subir, ó, e aqui vai subindo também? Como é que vai cortar aqui, ó, na parte negativa do x? Não tem como. Então, a única forma de eu ter interseção, uma única interseção com a reta y igual a 2, inclusive no ponto 2, até já vou fazer aqui, ó, no ponto 2, vou colocar aqui, ó, isso aqui 1 e aqui o 2, ó. Então a interseção é nesse ponto aqui, ó, que nada mais é que o vértice da parábola, podendo ser assim ou podendo ser assim, mas a situação é ao contrário, ela é assim, ó. E por que tem que ser assim? Porque está dito que corta o y no menos 6. Então a única forma do gráfico passar no menos 6, aqui 3, 6, 2, 4, mais um pouquinho aqui, para ficar bem proporcional, bem na escala menos 6. Então, o único jeito dela passar aqui, ó, nesse ponto é tendo a concavidade para baixo. E aí o gráfico teria essa disposição assim, de forma um rascunho, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui, vai tocar lá e vai voltar por aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Então ela tem que ser assim. Então eu já sei que o A, olha só, o A é menor que 0. Já sei que o A, quando eu calculá-lo, devo encontrar um valor negativo, porque a concavidade está ao contrário. Bom, e aí, olha só que interessante que eu fiz aqui, ó. O vértice aqui, ó, ele tem coordenadas conhecidas. Ele tem x igual a 2 e y igual a 2. Então, eu vou usar essa ideia do x do vértice e o y do vértice. Eu sei que x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. E eu sei que o x do vértice, olha só aqui, ó, é o 2. Então, aqui eu tenho 2 igual a menos b sobre 2 vezes o a. Esse 2a eu posso jogar aqui na falsa passagem. Aí eu tenho 4a, 2a vezes 2, 4a.
4a é igual a menos b. Ou menos 4 é igual a b, ou ainda b é igual a menos 4a. Então, aqui eu tenho uma igualdade, uma relação entre a e b. b é igual a menos 4a. Eu deixo isso esfriando porque, além disso, eu não consigo evoluir a partir do x do vértice, né? Eu não consigo ir mais adiante, só sei que b é igual a menos 4 vezes o a. E aí eu vou pensar também agora no y do vértice. O y do vértice tem como expressão, como fórmula, menos... Vou colocar esse menos lá para cima, acho que fica mais legal. Fica mais útil. Em vez de colocar o menos na fórmula, eu vou colocar aqui em cima que dá na mesma. Menos o delta, menos o discriminante, sobre 4 vezes o a. Ó, aqui, então eu tenho a fórmula do y do vértice. E agora eu vou substituir também. Y do vértice, eu sei aqui, ó, por coincidência é igual ao x, que é 2. Então, isso aqui é 2 igual a menos... Aí o delta aqui eu vou calcular separado. Delta e aqui continua 4 vezes o a. Muito bem. Então, eu vou fazer o delta separado. Eu vou fazer aqui, ó, delta, discriminante, é igual a b quadrado menos 4 vezes o a e vezes o c. Então, o discriminante delta igual b quadrado. B, olha só, b aqui, ó, é menos 4a. Então, eu posso dizer que isso aqui, ó, é menos 4a ao quadrado. Deixa eu colocar mais para a esquerda aqui, ficar com mais espaço. O delta aqui vai ficar igual, b quadrado é menos 4a ao quadrado. Tá aqui o b, ó. O b é isso aqui, ó, menos 4a. Então, lá se eu tenho b quadrado é menos 4a ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que eu não sei, e vezes o c. Só que o c nós já tipificamos aqui, ó. O c ele é menos 6. Então, vezes menos 6. Opa, vai dar andamento isso aqui. Delta igual. Menos 4 ao quadrado dá 16a ao quadrado. Menos 4a vezes menos 6, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 6, 32. Tá aqui, ó. Tá aí o valor do delta, menos 16a ao quadrado mais 32. Então, aqui eu tenho menos, vou colocar, olha só aqui, ó. Dentro do parênteses o delta. 16a ao quadrado mais 32. Esse é o valor do delta que eu encontrei ali. 32a, né? 4a vezes 6, aqui tem um a. Ó. 4 vezes 6, ali é 24 na realidade, né? Tem que desfazer aqui. Menos vezes menos dá mais 24a. Agora sim. Então, o delta, aqui, ó, dentro do parênteses, vai ficar 16a ao quadrado mais 24a. Agora sim. Ok. Esse 4a eu posso jogar para cá, na falsa passagem. 4a vezes 2 dá 8a. 8a. Igual a menos, fazer devagar aqui, ó, menos 16a ao quadrado mais 24a. Esse menos aqui, ó, que antecede parêntese, tá? Eu posso multiplicar aqui, ó, fazendo a distributiva, ou eu posso também jogar como se fosse menos 1 aqui multiplicando, trago para cá dividindo menos 1. Então, isso na prática é o mesmo que transformar esse 8a aqui em menos 8a.
Aí eu me livro desse negativo aqui, ó, como se ele passasse para o outro lado. E aí eu fico só com 16a ao quadrado mais 24a. Então vou deixar aqui, ó, 16a ao quadrado mais 24a. E aí esse menos 8a, posso fazer a falsa passagem para lá, mais 8a. E aí ficaria aqui, né, igual a zero. Tirei o 8a daqui, que é a mesma coisa que pôr igual a zero no final. E aí eu fico com 16a ao quadrado mais 32a igual a zero. Nota que nessa equação aí eu consigo descobrir o valor do a. Então vou resolver esta equação aqui, ó. Para resolver essa equação, né, a equação do segundo grau, eu posso simplesmente colocar o a em evidência, né? Não preciso usar a fórmula de Bhaskara, nem sobreproduto. Eu coloco simplesmente o a em evidência. Então vou fazer até com uma outra cor aqui, ó. Vou colocar aqui o a em evidência por fatoração. Sobra dentro do parêntese 16a mais 32. Isso ficou igual a zero. Se eu voltar, ó, a vezes 16, 16a ao quadrado, a vezes 32, 32a. Eu volto porque eu tenho antes. Quando chega nesse ponto, né, eu tenho produto resultando zero, ou o primeiro fator é zero. Então aqui eu tenho uma possibilidade que o a aqui, eu posso chamar de a1 igual a zero. Já posso colocar que isso não serve para mim. Então o a igual a zero já está descartado. Porque que diz, né, que o a tem que ser diferente de zero. Aqui, ó, até anotei, ó, o a é diferente de zero, então a igual a zero já está descartado, não serve. E o outro a ele surge daqui dessa igualdade a zero do parênteses, do outro fator. 16a mais 32 é igual a zero. 16a é igual a menos 32. A é igual a menos 32 divide por 16. E aí eu consegui o valor do a. A é igual a menos 2. Então eu já tenho o c que é menos 6 e o a é menos 2. Tá faltando só o b. Aí eu volto para cá, ó. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho a relação lá do início. B é igual a menos 4a. Então b aqui, ó, é igual a menos 4 vezes o a, que é menos 2. E o b fica igual a 8. E aí eu tenho os três valores, o a, o b e o c. Então vou fazer nessa parte aqui, ó. O a é igual a menos 2. Então aqui, ó, isso aqui é menos 2. Mais b, o b é 8. Então mais b mais 8. E mais c, o c ele tá aqui, ó, menos 6. Então mais menos 6 ou simplesmente menos 6. Menos 2 com menos 6 dá menos 8. E aí menos 8 com mais 8 resulta 0, alternativa B. Ok? Então tem a questão, né? Tem um certo grau de complexidade, porque precisa de uma interpretação geométrica da questão. Precisa também de uma certa manipulação algébrica para isolamento de letra. E precisa ainda essa especulação aritmética. Ok? Então tá aí a resolução, alternativa B. Eu espero que esse vídeo contribua no teu estudo. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.